Direito processual é o conjunto de princípios e normas que disciplinam a composição das lides, por meio da aplicação do direito objetivo. O Estado, única entidade dotada de poder soberano, que tinha um poder abstrato, genérico e impessoal, passa a ter uma pretensão concreta de punir determinada pessoa. A jurisdição só pode atuar e resolver o conflito por meio do processo que funciona como garantia de sua legítima atuação, ou seja, como instrumento imprescindível ao seu exercício. Os verbos mediar e conciliar traduzem a intenção de estabelecer uma harmonia, um equilíbrio entre dois pontos. É a ideia de um meio termo, que se transporta para o ambiente das relações sociais com efeitos jurídicos quando se fala em mediação e conciliação nos conflitos entre pessoas. A mediação e a conciliação se constituem em duas formas de resolver problemas. A primeira atua sem ter que, de imediato, recorrer à judicialização do conflito, com a prática de métodos não adversariais. A segunda, quando o judiciário é provocado com uma ação específica e interrompido o curso do processo, aproximando as partes na tentativa de solucionar o conflito. Ambas atuam objetivamente para difundir a cultura do diálogo e da pacificação social, inserindo a filosofia de não existirem vencidos ou vencedores. Tanto na mediação quanto nas conciliações, ambas as partes submetem seus conflitos voluntariamente para um terceiro entendido do assunto, usando de técnicas adequadas para solucionar a questão. Ambas caracterizam-se pela simplicidade da procedibilidade e sujeitam-se ao critério da informalidade e rapidez, principalmente pelo constante uso da palavra, além de ser bastante flexível, fazendo com que as partes fiquem satisfeitas com a solução dada ao conflito. Tanto a empresa quanto a pessoa física que participa do processo entra em um acordo quando aos supostos direitos que pretendem defender e se colocam de acordo com o resultado final. Ambas estão fundamentadas em vontades autônomas, sendo as duas partes livres para entrar em um acordo como quiserem e, portanto, significando privilégio decidirem o que lhes convém. Entretanto, não há obrigatoriedade em aceitar a solução instaurada pelo mediador ou conciliador. A diferença entre a mediação e a conciliação está no papel do terceiro na composição do conflito, sendo que a função do mediador é apoiar ambas as partes para que delas surja a resolução da contenda, criando-se solução para o conflito apresentado. É certo que tanto a mediação quanto a conciliação são medidas tomadas para que as partes resolvam seus conflitos amigavelmente e diminuam as demandas judicializadas. O governo criou a ENAM, Escola Nacional de Mediação e Conciliação, na tentativa de reduzir os processos judiciais e colocar um fim em conflitos com partes envolvidas em uma ação, fazendo então com que não seja necessária a judicialização do procedimento e, diante disso, conseguir mais agilidade nos demais processos.
Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o desembargador José Roberto Neves Amorim. E nós vamos abordar um assunto do seu interesse, caro telespectador: conciliação e mediação. E ele veio aqui para nós conversarmos exatamente sobre este problema. Aliás, que é solução, não é problema. Quem é o desembargador José Roberto Neves Amorim? É do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segunda Câmara de Direito Privado, que é o seu atual presidente. Coordenador do Núcleo de Conciliação e Mediação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nomeado agora, em janeiro deste ano, pelo nobre presidente do Tribunal, desembargador José Renato Nalini. Ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça de 2011 a 2013. Vice-diretor e professor de Processo Civil da Faculdade Armando Álvares Penteado, FAAP. Mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tema da dissertação, coisa julgada parcial, sob a orientação do professor Sérgio Shimura. Tem inúmeros trabalhos publicados. Este é o currículo. Lógico que nós colocamos aí um currículo para você, pelo menos, ter o entendimento daquilo que vai acontecer aqui. Mas o currículo dele é muito mais. Ele é excelente. E você vai verificar isso no decorrer da nossa conversa. Como vai, desembargador? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso estar aqui novamente. É um prazer também para Direito e Justiça em Foco, e tenho certeza absoluta que nós vamos informar o telespectador, não é? Porque você vai trazer aqui novidades que, às vezes, as pessoas que estão em casa nos assistindo, puxa, mas isso acontece mesmo? Não é? Então, isso é normal. Então, eu gostaria que você, de fazer já de pronto, a primeira pergunta: como vem funcionando a política pública de conciliação e mediação no CNJ e no Judiciário Paulista? Como está? Bem, o CNJ foi o grande precursor da conciliação e da mediação, tendo início lá no ano de 2006, né, na segunda composição. E o CNJ encontra-se atualmente na 7ª edição da Semana da Conciliação. E essa política pública que nós não tínhamos, aliás, antes do CNJ, o Poder Judiciário não tinha uma política pública, não tinha políticas públicas, né? E o CNJ, então, se tornou responsável por isso. Nós tínhamos tribunais isolados, cada um cuidava de si, mas as boas ideias não eram transmitidas para os outros tribunais, para que tudo pudesse, então, ser aproveitado por todos do Judiciário. Então, o CNJ veio com essa missão de criar as políticas públicas. E, dentre elas, uma política pública que eu acho fundamental e importantíssima para o Poder Judiciário, para o jurisdicionado, justamente a política pública da conciliação e da mediação. Por quê? Porque nós temos que, num país em que se tem 92 milhões de processos de andamento, nós temos dois habitantes para um processo. Né? Aí nós tiramos as crianças, tiramos os idosos, dá praticamente um para cada um. Claro. Né? Logicamente que essa é uma conta que a gente faz, não é verdadeira, mas demonstra exatamente, né, a magnitude. Né? Só São Paulo tem mais de 20 milhões de processos. É verdade. Então, 30% do Brasil está aqui em São Paulo. Então, isso é uma coisa que nós tínhamos que desenvolver, e foi uma política pública que se desenvolveu ao longo de todos esses anos. Enquanto estive no CNJ, estive à frente justamente do comitê gestor da conciliação e da mediação, que cuidava do Brasil inteiro, e nessas semanas todas de conciliação, só para a gente ter uma ideia, uma semana por ano, portanto, 7 semanas até hoje. O CNJ conseguiu designar 2.800.000 audiências. Você tem uma estatística aí, isso, né? Então, por favor, apresente essa estatística, vamos ver. Foram designadas 2.800.000 audiências, foram realizadas 2.300.000 audiências, realizamos 1 milhão de acordos, 1 milhão de acordos. Nossa. Em 7 semanas. Em 7 semanas? Em 7 semanas, 1 milhão uma por ano. Isso, a Semana da Conciliação, ela serve apenas para que todos os tribunais tenham como iniciativa a conciliação. Olha, nessa semana será um start do ano seguinte.
Então ela é sempre feita no final de um ano para dar um start no ano seguinte, para que todos trabalhem a conciliação durante o ano seguinte inteiro. Então, movimentamos 6 bilhões e 300 milhões de reais. Então esses números, se nós dividirmos por 7 semanas, é um número absurdo. O que significa que a conciliação é um caminho para que nós tenhamos uma diminuição da litigiosidade no país, para que nós implantemos no Brasil a cultura da paz, a cultura da harmonia, para que o cidadão se sinta cada vez melhor e venha ao judiciário, que nada mais é do que uma casa de cidadania. O judiciário é aquela casa em que o cidadão tem que vir para solucionar os seus problemas e sair com eles solucionados. Então isso é extremamente importante. Me diga uma coisa, a conciliação e mediação do CNJ, então quer dizer que ela dá resultado, ela tem um resultado positivo. E tem um excelente resultado. E esse resultado vem se refletindo nos estados. Só que, como nós estamos aqui tratando de uma mudança de cultura, da cultura do litígio para a cultura da paz, isso tem um tempo de transmissão. Tem um tempo de mudança de cultura. Então é isso que nós estamos tentando fazer. Então, mostrar para a população que ela não precisa judicializar qualquer tipo de conflito. Então, desembargador, você que tem muita experiência, eu digo isso porque conheço esse nobre desembargador há muito tempo e sei de suas qualidades. Você que tem esta experiência, por favor, passe para o telespectador. E a pergunta que eu vou fazer: é difícil conciliar entre as partes, quando as partes estão ao redor da mesa, não é? E o mediador, lógico, começa esta sessão. É difícil? Não, eu acho que a conciliação e a mediação dependem da vontade das partes de solucionar o conflito e ter conhecimento de que nós temos mecanismos para isso. Porque o grande problema é aonde resolver isso. Então, São Paulo, nós estamos muito adiantados, muito à frente dos demais estados na conciliação e na mediação. Certo. Tanto é que já instalamos mais de 100 sejusques para atender as pessoas. Então, nós estamos trabalhando para que as pessoas tenham conhecimento de que, indo a um sejusque, onde há um juiz, há um defensor público, claro, há um advogado, há um membro do Ministério Público, ele pode procurar lá os conciliadores e os mediadores e pedir uma audiência de conciliação. E aí, então, nós chamaremos a outra parte e aí, sentando diante de um conciliador, de um mediador, poderemos, então, conversar e aí podemos resolver. Nós temos um dado estatístico extremamente importante, que é o seguinte: por que é que nós temos uma justiça cara? Porque o processo nosso é caro. O processo nosso é demorado. Né? Um processo nosso custa de R$ 1.500 a R$ 2.000 o processo para o Estado. E os nossos litígios, os 100%, 51% são litígios estatais. Envolve União, Estados e municípios. Os outros são litígios privados, particulares. Desse total, metade disso, 25%, 30%, são ações que não chegam a R$ 1.000. Então o Estado paga mais para processar um processo, para fazer com que o processo ande, do que efetivamente o valor daquilo que ele está decidindo. Então, por isso, esses casos têm que todos serem resolvidos pela mediação e pela conciliação. As partes terão uma solução muito mais rápida, claro, né? Muito mais simples e sairão muito mais satisfeitas. Muito bem. Então quer dizer que você também está falando a respeito do Judiciário Paulista, né? Isso. O Judiciário Paulista também está agora à frente de todo esse sucesso. Porque, veja, nós temos uma experiência também, desembargador, eu vou colocar para você, e o telespectador já conhece, já sabe daquilo que eu vou falar. Nós temos o GAGE, o Grupo de Apoio à Justiça. E nós fazemos também essas conciliações. Uma delas é aqui na comarca de Atibaia. Então, nós temos lá uma sessão montada na primeira sexta-feira do mês. Então, os embargadores saem daqui, vão até lá e lá nós atendemos praticamente, vou lhe dizer já o resultado, de 57% a 60% de resultados positivos.
E também está sob a sua tutela, porque você é o responsável, você é o Coordenador do você é o núcleo. coordenador do núcleo. Não é? Então, quer dizer que o judiciário e o telespectador têm que entender isso. O judiciário tem esta boa intenção. Tem esta boa intenção de dar solução, não é, desse conflito e diminuir também os processos, na verdade? Sem dúvida, essa é uma responsabilidade que ela é compartilhada por todos aqueles que necessitam do judiciário e que participam do judiciário. Então, essa política que tem que ser muito divulgada, esse é o grande segredo. Nós precisamos levar cada vez mais à população o conhecimento de que ela não precisa judicializar, ela não precisa partir para um confronto na justiça com a utilização de um juiz. Aliás, o magistrado, a função do magistrado é justamente essa, de decidir, mas de decisões muito mais importantes. Não que as causas das pessoas não sejam importantes, mas às vezes você precisa efetivamente de um juiz. E às vezes não precisa, você precisa de um conciliador ou de um mediador, que vai solucionar muito melhor o seu conflito. O que os embargadores estão querendo passar, e já passou, é o seguinte: você não há necessidade de ingressar com uma ação. Não é? Você pode procurar até o judiciário para verificar se há condições do judiciário, através da mediação, não é, solucionar o conflito. É isso? Exatamente. Os conciliadores e mediadores estão no Sejusques justamente esperando as pessoas que querem solucionar com maior rapidez e com maior satisfação o seu conflito. Bom, então quer dizer que, na sua opinião, a conciliação, a mediação e a conciliação é altamente relevante. Ela é importante e o judiciário está atendendo bem, não é verdade? Eu acho mais. Eu acho que a conciliação e a mediação são, sem sombra de dúvida, a salvação do Poder Judiciário no Brasil. Olha aí, salvação do Poder Judiciário. Está ótimo. Ou seja, a salvação no bom sentido, no sentido de que se tire do Judiciário aquelas ações que não são necessariamente, que não necessitem da presença de um magistrado. Claro. Podem necessitar, sim, da participação do Poder Judiciário, mas através de uma solução alternativa de conflito. Você pode dar algum exemplo nesse sentido? Briga de vizinho, briga de condôminos, é isso? Qualquer tipo, qualquer alteração. Não, a grande utilização dos Sejusques vem de encontro a, primeiro, consumo. Né? Aquela parte de consumidor, que é a parte telefonia, claro. Lojas de comércio, mas nós também fazemos muitos mutirões. Por exemplo, o mutirão da paternidade, em que nós levamos para o Sejusc um centro hematológico do IMESC, e aqueles que querem reconhecer seus filhos espontaneamente e não têm certeza se aqueles são seus filhos, farão um exame de sangue ali mesmo, gratuitamente. DNA, né? DNA gratuitamente. E dali 10, 12 dias receberão o resultado e poderão reconhecer, sem investigação de paternidade, sem uma ação demorada de anos para se resolver isso. Reconhece imediatamente, labra-se a certidão de nascimento, está resolvido o problema. Uma ação que duraria 5, 6, 7 anos, com recurso para o tribunal, ela demora 15 dias. Muito bem. Olha, foi aprovado no Senado o projeto de lei 517/11, a lei de mediação. No que ela pode, então, ajudar o Brasil? Agora, sendo mais específico no assunto. Olha, nós no Brasil não temos uma lei de mediação. Todos os grandes países mais desenvolvidos do mundo têm. A mais recente, a Alemanha, a Argentina tem uma lei muito boa que prevê a mediação pré-processual. Até mesmo para você propor ação, você precisa passar pela mediação. Não é o nosso caso, porque nós temos um país regido por uma Constituição muito garantista. Então, essas garantias que estão estabelecidas na Constituição não permitiriam que nós obstássemos o acesso à justiça. Então, nós fizemos uma comissão, na verdade, uma comissão nomeada pelo ministro da Justiça, o ministro José Eduardo Cardoso, que me incluiu, assim como o conselheiro Emanuel Campeiro do CNJ, os ministros Nacian Drig e Marco Aurélio Buzzi, do STJ, e o secretário da Reforma Judiciária. E mais outras 16 pessoas de todos os segmentos. Então, advogados, defensores públicos, advogados da União, médicos, todas as pessoas que pudessem fazer parte disso. Porque o mediador não precisa ser um advogado. O mediador pode ser um psicólogo,
um psicólogo, um assistente social. Qualquer um da sociedade pode. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes, para solucionar um problema de família, eu não preciso de um advogado, eu preciso de um assistente social. Tá certo? Então, por isso, eles também podem fazer parte da mediação. O advogado talvez não tenha, para esse caso, a sensibilidade que um assistente social tem. Exatamente. E o conhecimento técnico para resolver. Então, essa lei veio justamente para dar ao Brasil uma lei de mediação e dizer, olha, a mediação existe e ela vai ser usada dessa forma. Dar os princípios da mediação, dizer quando ela vai ser aplicada, ou seja, estabelecê-la definitivamente. E, sobretudo, dizer, olha, o mediador tem que ser alguém capacitado para mediar. Por quê? Qual a diferença, então, da conciliação e da mediação? Isso. O conciliador é aquele que tem a possibilidade de oferecer propostas para que as partes possam ou não aceitar essa proposta. Então, ele vai conversando com as pessoas e fazendo com que elas entendam o que aconteceu e ele pode, então, dar opiniões. Na mediação é o contrário. Na mediação ele não pode fazer isso. Na mediação ele é um indutor. Ele apenas faz com que as pessoas encontrem a solução. Por isso que a mediação ela faz com que as partes saiam muito mais satisfeitas. Justamente por isso. Porque a parte deu a solução, não partiu de um terceiro. Essa é a grande solução da mediação. Então, nós temos aí feito uma capacitação extremamente importante, ou seja, cursos de capacitação. O tribunal e o CNJ vão credenciar os mediadores para aí, então, o tribunal passar a usá-los nas mediações. Então, essa capacitação diz, olha, eu lhe ensinarei técnicas para que nós possamos, para que você possa aplicá-las no momento da mediação. Então, aí tem a mediação de família, né, pessoas especializadas em conduzir uma mediação familiar, pessoas capacitadas para... Nós estamos estudando aí uma mediação penal também, além da mediação civil. Então, além do GCRIM, né? Porque o GCRIM existe, isso, né? Mas aí o GCRIM, ele ainda aplica algum tipo de sanção. Claro, de sanção, a multa, aquela coisa toda. E nós temos aí a Lei Maria da Penha, muitas vezes nós vamos usar a mediação na Lei Maria da Penha, para que as famílias possam se agregar novamente. Então, todo esse trabalho feito pelo mediador é extremamente importante. Muito bem. Nós temos, continuando, né, mediação e a conciliação, que abrangem somente casos entre consumidor e lojas comerciais, ou também serve para outras áreas? Essa pergunta que eu ia fazer agora para nós entrarmos nessa distinção entre essa parte do consumidor, do comercial, e aquele, afinal de contas, que está tentando resolver o seu problema, como você já colocou. Mas eu estou insistindo para que você nos dê uma amplidão sobre o assunto. Olha, é extremamente interessante a gente analisar as hipóteses de funcionamento do Sejusc, porque um grande número, só estatisticamente falando, para falar assim, ó, o sucesso é grande. Da área de família, 84% dos casos foram solucionados. Portanto, só 16% ficaram sem solução. Isso, no setor de família. No setor de família. Olha aí que delícia. Né? No setor de consumo, chega a 90%. Olha aí que... Porque são aqueles processos em que há um problema de conta, de R$300, de R$200. Mas isso foi obtido no mutirão, né? Não. Fora do mutirão. Fora do mutirão? Isso. No mutirão, a gente consegue... Como é que funciona o mutirão? O mutirão, nós abrimos o Sejusc, por exemplo, para um determinado banco, tá certo? E esse banco, então, ele fará com que todos os processos dele judicializados venham, tá certo? Para uma conciliação. Ele traz os prepostos, o juiz do Sejusc analisa a condição que ele impôs e vê se isso é bom para o consumidor ou não, e aí então ele chama as pessoas e com as pessoas ele continua a negociar ali. Isso resolve 80% daquilo que está judicializado, fora aquilo que é pré-processual, ou seja, que ainda nem foi judicializado.
Bom, eu vou chamar um pequeno intervalo agora e depois então você vai continuar, não é, analisando essa parte, não é, do pré-processual, que eu acho interessantíssimo. E o telespectador, ele tem que tomar conhecimento, porque às vezes ele fica tímido perante essa situação. Quem eu vou procurar? Eu não quero ingressar com uma ação. Então, porque sabem que a ação ela é demorada e ela tem problemas de insatisfação num determinado momento. Ninguém sabe quem vai ser o vencedor e quem vai ser o vencido. Então, eu acho importante nós continuarmos nesta parte para que o telespectador fique bem ciente. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Em época de conflito de civilização entre Ocidente e Oriente, em todas as escalas, o ser humano, de forma consciente, ao projetar determinada ação, deverá executá-la pacificamente, observada a razoabilidade, destacando a perseverança no caminho em direção à obtenção do êxito. Laércio Laurelli. Ao retornarmos, eu provoco o desembargador Neves Amorim para que ele responda e informe a você, caríssimo telespectador, no tocante à mediação, na parte pré-processual. Como é que é, desembargador? O que acontece isso? A parte pré-processual, ela vem sendo desenvolvida e tem sido feita uma campanha especial para isso, justamente porque nós temos dois tipos de mediação e conciliação. Daqueles processos que já foram judicializados, já estão tramitando no judiciário, e a gente puxa para fazer os mutirões, para fazer a conciliação, a mediação no Sejusc. Mas também nós estamos trabalhando fortemente no sentido de que a pessoa não tenha que judicializar. Então, ela, antes de procurar o Poder Judiciário para entrar com uma ação, ela deve procurar o Sejusc. Ela deve se dirigir a um centro de solução alternativa de conflitos, justamente para poder, encontrando lá um conciliador ou mediador, dirigidos por um juiz. E desembargador, antes de concluir o seu raciocínio, eu vou colocar no rodapé da imagem o site e também até o endereço. Há possibilidade, não? Sim, sem dúvida. Para que a pessoa se comunique. Sem dúvida. Tudo sem bem? Dúvida. Ótimo. Desculpe cortar seu raciocínio. Não, eu acho que é ótimo. Que a nossa ideia é fazermos essa divulgação para que os nossos telespectadores possam conhecer, acessar e, se tiver algum problema, procurar o Sejusc. E mais que isso, quando alguém tiver algum problema, comunicar a essas pessoas e dizer, olha, antes de entrar com a ação, vá ao Sejusc. Então, esse boca a boca também é importante para nós, porque as pessoas vão levando a ideia do Sejusc para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes, dizendo, olha, por que eu vou enfrentar uma briga de 5, 6, 7, às vezes 10 anos, né, se eu posso solucionar isso em alguns dias? Então, o pré-processual vem justamente aí, para que você não procure a justiça no sentido de propor uma ação, mas procure o Poder Judiciário para utilizar essa solução alternativa de conflitos. Ou seja, uma solução pacificadora, uma solução sem papel, sem processo, sem nada, que será homologada por um juiz do mesmo jeito. Você vai ter um juiz presente, se for necessário, um membro do Ministério Público, um membro da Defensoria Pública ou um advogado de plantão da OAB. Toda a assessoria necessária vai estar presente para lhe garantir os direitos, da mesma forma como tivéssemos um processo. E com a vantagem de que essa ação não foi distribuída, não é? Exatamente. Por isso que chama-se pré-processual. E na própria jurisdição, como é que funciona? Vamos armar inclusive na mente, para que o telespectador possa ter conhecimento. Participa o juiz, o Ministério Público, ou da Defensoria Pública, e temos o advogado de plantão da OAB. Então, não há porquê, a pessoa não vai se sentir desamparada em momento nenhum. Ela pode ir sozinha, vai ter um membro da Defensoria Pública, que é um advogado do Estado, pago pelo Estado, para defender o cidadão. Então, esse advogado, que é gratuito, vai fazer, às vezes, então, do advogado da parte, para poder ajudar a solucionar o conflito naquele momento. Então, quer dizer, o amparo ao cidadão é total. Total. Né? No momento da conciliação e da mediação, o juiz não vai estar presente, porque ele não é nem conciliador nem mediador. Claro. Mas ele vai estar na sala ao lado, aguardando o término da conciliação, né? A composição, para poder homologar.
Nossa. Isso será, então, uma sentença para que a parte possa fazer cumprir se o acordo não for efetivamente levado a efeito pelos interessados. Muito bem. Bom, isso já está bem claro como funciona a mediação pré-processual. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, o que significa, o que nós podemos colocar como métodos alternativos de solução de conflitos? São todos aqueles métodos que vão solucionar um conflito sem a necessidade da participação efetiva de um magistrado e nem de um processo. Ou então, se já existe um processo, nós não vamos utilizar o magistrado daquele processo. Nós vamos utilizar um conciliador ou um mediador fora do processo para que ele possa ajudar na composição do conflito. Então, é bom que se faça essa separação justamente para a pessoa poder entender como é que funciona todo o sistema de conciliação, quando há processo e quando não há processo. Então, já que nós estamos tratando da mediação, desembargador, eu gostaria que você nos explicasse as vantagens de utilizar essa mediação para a solução do conflito. Porque, às vezes, eu sei bem, nós lidamos, eu, inclusive, sou também conciliador, nós lidamos com pessoas que não creem no judiciário, não acreditam que o judiciário possa levar a bom termo aquele probleminha, eu chamo de probleminha porque vem para nós coisas que, afinal de contas, nós raciocinamos. Puxa, mas isso pode ser resolvido, não é? De pronto, isso. Não é verdade? Mas então, qual seriam essas vantagens? Olha, nós temos inúmeras vantagens, mas a primordial vantagem é que a solução daquele problema pode ser feita quase que imediatamente. Então, com todas as garantias de um processo, sem a existência do próprio processo. Sem a necessidade das ofensas pessoais, sem necessidade dos embates que ocorrem dentro de um processo, né? Simplesmente com uma conversa, com uma explicação, com uma apresentação de uma solução razoável, com uma adequação das necessidades das partes às suas possibilidades, ou seja, se eu tenho uma dívida e tenho que pagá-la, eu consigo, na conciliação, na mediação, fazer com que essa dívida seja parcelada. Se eu for a uma decisão judicial, o juiz vai me condenar a pagar integral. Ele não pode dizer, olha, mesmo que a parte não pediu, eu vou parcelar. Ele não pode fazer isso. Mas você, na mesa de conciliação, na mesa de mediação, você pode tudo. Você pode sentar, conversar, expor efetivamente as suas angústias, os seus problemas, a sua impossibilidade, talvez, de pagar de uma vez, a sua possibilidade de pagar em 10 vezes. Então, essas são as condições que a conciliação e a mediação lhe oferecem para que você solucione o seu conflito e volte para sua casa com muitos quilos a menos nos ombros. É verdade. Né? Sem aquela espada na cabeça dizendo, olha, amanhã vence mais uma prestação. É verdade. Entendeu? Ou com a certeza de que amanhã vence uma prestação que cabe no meu bolso, uma prestação que eu posso pagar sem que meu nome seja negativado, sem que amanhã eu possa perder o meu crédito no banco, sem que amanhã eu possa perder o meu cartão de crédito. Não é verdade? Então eu continuo sendo um cidadão, no modo de dizer assim, mais comum, um cidadão limpo perante a sociedade, sem qualquer tipo de mácula, sem qualquer tipo de restrição na minha compra de um ventilador, na minha compra de um carro. Então eu consigo fazer com que a conciliação e a mediação harmonizem e pacifiquem tranquilamente um conflito. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta que é da nossa experiência e o telespectador não sabe. A produtividade do sucesso positivo da conciliação e mediação acontecem sempre em primeiro grau, não é? A grande massa da conciliação e mediação é primeiro grau. Mas nós temos também a conciliação importantíssima no segundo grau, né, que já é uma conciliação um pouco mais trabalhosa para aqueles que trabalham com esse tipo de mediação,
porque afinal de contas já houve uma sentença, já há uma decisão eventualmente favorável a uma parte contrária à outra. Então aí o mediador precisa ser muito mais hábil, o conciliador muito mais hábil para poder explicar as consequências. Porque mesmo quando já se tem uma sentença, a conciliação é importante por quê? Porque não se sabe se lá na frente haverá possibilidade de reforma da decisão. De reforma da decisão, ainda por uma instância superior, ou mesmo, se ganhando, se vai conseguir obter sucesso no recebimento. Claro. Então, uma coisa é ganhar, a outra coisa é levar. Então, há uma diferença. Eu ganhei, mas será que eu vou receber? Claro. E, às vezes, na conciliação e na mediação, você consegue fazer com que, embora vencedor ou vencido, se receba e se cumpra a obrigação. Telespectador, essa explicação do desembargador José Roberto Neves Amorim é preciosíssima, porque nós temos experiência nesse setor em segundo grau de jurisdição e, às vezes, nós aguardamos as partes e aparece somente uma. A outra não, porque ela foi vitoriosa em primeiro grau. Mas, como ele disse, não é assim que se pode pensar, que se deve pensar. Porque deve-se, sim, aceitar esse convite de ir ao segundo grau e resolver definitivamente a questão. É isso, desembargador? É exatamente isso. Exatamente isso. Para que o conflito se encerre ali. Porque enquanto não houver o término total dos recursos, o conflito continua. E às vezes continua depois, quando não se consegue receber. E aí tem que ser atrás de bens e penhoras e etc., coisas que também não chegarão ao sucesso. Ou seja, às vezes o litígio começa e nunca acaba. Nunca acaba. É verdade. Pelo menos ele pode acabar no papel, mas ele não acaba no coração, na mente e na vida das pessoas. As pessoas precisam sair da mesa de conciliação, da negociação, aliviadas. É isto. E é isso que a mediação e a conciliação fazem. Elas tiram da pessoa aquele peso que existe no momento em que elas chegam para a conciliação e para a mediação. No momento do sucesso, do bater do martelo, da homologação do juiz, está tudo resolvido. Porque às vezes se pensa, bom, mas como é que fica? Eu tenho direito, mas na conciliação, o bom conciliador, como aqui o desembargador se refere, ele não fala em direito de um nem direito do outro, não é verdade? Não, ele está atento para essa questão, porque você não pode fomentar o direito de um ou o direito do outro. Você tem que conciliar. Essa parte do direito fica totalmente afastada. É isso, desembargador? Exatamente. Daí a cultura da paz e da harmonização. Nós temos que harmonizar as pessoas, não mencionando o direito de cada uma, mas mencionando que aquela solução apresentada e resolvida ali, vai trazer para elas uma paz muito grande. E uma paz, às vezes, que passa por ela. Essa paz não é só da pessoa, às vezes essa paz é da família. Claro. E a pessoa precisa entender isso. Às vezes, aqueles momentos de raiva, de apreensão, levam as pessoas a perder um pouco a visibilidade da realidade. E aí ela entra, então, numa parte emocional e deixa a parte racional um pouco de lado. E aí, então, não consegue fazer uma conciliação e a mediação e vive dentro de uma amargura muito grande. E essa amargura, às vezes, é transferida aos seus entes queridos, que sofrem com ela. Então, a grande verdade é, olha, temos que conciliar, que pacificar, por quê? Porque eu vou me pacificar e vou pacificar a minha família também. Aconteceu comigo um fato peculiar numa audiência de conciliação. Eu dei a palavra para uma senhora. Não é? A senhora quer se expressar, a senhora quer falar alguma coisa. E aí, então, durante 3, 4 minutos, ela usou da palavra. E no final ela disse o seguinte: desembargador, eu estou muito contente de ter vindo aqui, na conciliação isso. Estou muito contente de ter vindo aqui porque o senhor me deu a oportunidade de falar. Então o senhor me deu a oportunidade de eu expressar a minha mágoa. Mas eu quero sair daqui sem esta mágoa. Olha só que coisa bonita. Exatamente. É uma experiência que a gente tem. E dia a dia, a conciliação nos traz essas imagens, imagens benéficas.
Bem, eu gostaria então, desembargador, que você contasse algum caso que ocorreu com você durante uma conciliação. Olha, nós tivemos uma experiência, eu estava no CNJ, nós fizemos um mutirão no estado do Nordeste para tratarmos de débitos do sistema financeiro da habitação, portanto, de pessoas que deviam parcelas das suas casas próprias. Todos nós sabemos que o sonho das pessoas é esse. E foi uma experiência extremamente emocionante, porque nós marcamos num determinado lugar, todos os devedores do sistema financeiro daquela cidade, que era uma capital do Nordeste, foram, e nós então começamos com o pessoal da Caixa Econômica Federal, a fazermos, então colocamos as mesas para que as pessoas fossem atendidas. Na verdade, nós tínhamos ali 99% de mulheres, e pouquíssimos homens. E as mulheres, e era uma época de fim de ano perto do Natal, era o mês de dezembro, e sempre o Natal traz uma certa emoção na vida das pessoas e no coração da gente. Claro, claro, claro. E então nós começamos a trabalhar com aquelas pessoas e perguntar, olha, prestações de 120, 150 reais que as pessoas não conseguiam pagar. Assim, pessoas humildes, sérias, honestas e humildes. E nós começamos então a negociar essas prestações que, então, olha, quanto que a senhora pode pagar? Eu posso pagar 30. 120 para 30, não dá para a senhora pagar 40, e o preposto intercedia, chegávamos num número menor e assim nós fomos fazendo com todas aquelas famílias, né? Olha, no final nós conseguimos 90% de reduções e de readequações para que as pessoas pudessem pagar, ou seja, elas saíram dali com a certeza de que não iriam perder as suas casas. Isso é importante. Olha o que é importante, a conquista da casa da pessoa, onde ela vai morar, onde ela vai cuidar dos filhos e criar os seus filhos. Então, foi uma situação extremamente emocionante no final, em que nós vimos todas aquelas pessoas, assim, aquelas senhoras todas muito emocionadas, né? Porque perceberam que ganharam um tempo, ganharam uma condição de continuar pagando aquilo que elas deviam, honradamente, pagando, não era nada dado, não, eles estavam pagando pela casa que elas tinham conquistado. E não iam perder a moradia. E não iam perder a moradia. Então, mas foi um momento, por várias situações, mas por nós estarmos próximos a uma situação de Natal, assim, extremamente emocionante. Eu fiquei muito emocionado e todos nós ficamos, os advogados, todo mundo muito emocionado com aquela situação de dificuldade e da dificuldade que nós tínhamos conseguido solucionar. Então, era uma satisfação deles muito maior, claro, e da nossa também por termos conseguido ajudar essas pessoas. Então, foi uma experiência, assim, muito gratificante. Foram um instrumento, não é, para a solução de todos, do conflito. Muito bem. Me diga, então, desembargador, essas medidas extrajudiciais podem ser o caminho para desafogar o Poder Judiciário? Olha, eu acho que a conciliação e a mediação são, na minha opinião, e eu já mexo com isso há muito tempo, eu sou um apaixonado por essa matéria, eu vejo que nós não vivemos mais, temos que sair de uma condição de litígio do país, dos conflitos, nós temos que harmonizar a sociedade, pacificar a sociedade. E o único modo, o conflito sempre vai existir. Nós não podemos nos iludir e dizer, olha, amanhã nós vamos viver uma paz absoluta. Isso não existe. Isso seria utópico. Na verdade, os conflitos vão existir, vão continuar existindo. Mas o que nós temos que fazer é minimizar os conflitos e solucionarmos, às vezes, de uma forma simples, sem que as pessoas levem muito tempo para que isso aconteça. E vivam naquela amargura que nós estávamos comentando há poucos instantes atrás. Então, eu vejo a conciliação e a mediação como a principal solução para o Poder Judiciário, aliviando os juízes das causas de pequeno valor, que podem ser resolvidas entre as próprias pessoas, tá certo? E deixando o juiz para decidir as causas que realmente precisem da participação do magistrado. Isso é fundamental. Se o juiz passar a cuidar daquilo que a sua presença é fundamental, é imprescindível, o judiciário já ganhará muito com isso. Muito bem.
Bem, eu já estou quase que encerrando o programa, lamentavelmente. Eu sempre digo isso, o telespectador já conhece essa minha reflexão. Eu gostaria então que você agora, então, por gentileza, me apresentasse as considerações finais para que a gente possa encerrar o programa. Olha, eu queria iniciar agradecendo mais uma vez o convite, a possibilidade de estar aqui, de falar com esse público atencioso, maravilhoso, que nos ouve, que nos assiste, e dizer, transmitir a eles uma mensagem. Se você tem um problema, se você acha que esse problema tem uma solução e não precisa efetivamente da participação de um juiz, consulte, procure um Sejusc, procure um centro de alternativo de solução de conflitos. Em São Paulo nós temos 100, mais de 100. No Brasil temos 550. Então, procure e lá você terá todo o amparo do Poder Judiciário sem a necessidade de uma briga longa, de uma discussão eterna e que vai fazer com que a sua alma fique muito mais aliviada, muito mais leve. Então, por favor, dê-nos a oportunidade de apresentar os centros de alternativa, de solução de conflito e transmita isso a todas as pessoas que você conhece, que com certeza você estará fazendo um bem a elas também. Então, telespectador, perceba que o Judiciário quer ajudar. O Judiciário está pronto para ajudar a sociedade. E esse é o meio mais adequado que nós temos de chegar até você. Porque esse é um programa feito exatamente para isto, para concretizar aquilo que o Judiciário pode fazer para você. Porque o Judiciário não é vilão. O Judiciário, ele está aí para ajudar a sociedade. Nós somos provocados, não é? Como disse o desembargador, por um conflito e vamos tentar ajudar para resolver esse conflito. Desembargador, eu estou muito contente, alegre, satisfeito pelas suas palavras, por você ter vindo aqui. Você é um homem importante no Judiciário. Eu sou um cidadão como outro qualquer. Eu sei, mas a sua importância a gente reconhece e você veio aqui exatamente dentro da sua importância para refletir essas imagens ao jurisdicionado, à sociedade, enfim. E eu agradeço muito a você. E aqui eu gostaria que você retornasse quando você está no início da gestão, não é, doutor? Isso. Então, vamos deixar lá para o segundo semestre, você vai vir aqui para contar mais alguma coisa a respeito do sucesso, não é, da conciliação e da mediação. Perfeito. Tá bom? Tá. Muito obrigado. Não por isso.